Café alado 36. Seguimos aí pesquisando as nuances, as complexidades aí dos stóis humanos, como é que a gente falha quando o parapente lá em cima estolou, né? A gente vai começar a falar nesse vídeo do stall trazendo um exemplo que fique mais fácil, mais tangível, para depois a gente trazer para o exemplo do parapente. Então, gente, eu fiz aqui um aviãozinho de papel para ilustrar isso que a gente vai desenvolver nesse vídeo. Todo mundo sabe como é que funciona um avião, uma aeronave. Seja desde um aviãozinho de papel até um avião real. Todo mundo sabe que uma aeronave, quando voa, ela precisa de velocidade, não é isso? O voo é esse movimento através do ar, feito com velocidade. Então, a velocidade é a essência da sustentação. Sem esse movimento através do ar, não existe sustentação aerodinâmica. Todo mundo, pelo menos, mesmo que não entenda o conceito de aerodinâmica, entende isso com um aviãozinho de papel, né? Se ele aqui, do jeito que está, se eu largar ele simplesmente cai, né? Ou seja, é preciso arremessar o avião, né? É preciso que ele tenha velocidade horizontal, inclusive, para tal sustentação acontecer. Até aí todo mundo não tem dúvida, né? Quando um avião, uma aeronave, diminui a sua velocidade de voo, por exemplo, um avião, quando a gente diminui a velocidade de voo de um avião, ele levanta o bico. Então, se ele levanta o bico, é como se ele entrasse numa subida. Estamos falando de um avião sem motor, tá, gente? Um planador sem motor. Como esse aqui que não tem motor, mas ele é um planador. Levantou o bico. O que acontece com a velocidade de voo desse planador, já que não tem motor? Diminui, não diminui? Diminui. E se o bico continuar alto, o que acaba acontecendo com a velocidade de voo desse planador? Ou fica muito fraca, muito devagar, ou zera. E aí a gente chama isso de, vocês já sabem, de stall, né? Muito bem, diminuiu a velocidade de voo, mas eu percebi que o stall aconteceria, e antes disso, então, eu descomandei essa subida de bico, e logo em seguida, mesmo que eu não faça nada ali na minha aeronave, o que toda aeronave tem como natureza depois que estola? Se é uma aeronave que está funcionando de uma forma homologada, vamos colocar assim. De uma forma que a engenharia esteja funcionando bem. O que toda aeronave faz? Ela baixa o bico, mergulha, e nesse mergulho recupera a velocidade de voo e volta a entrar na sustentação adequada, que a gente chama de voo. Ou seja, depois que levanta o bico, é fundamental que ela mergulhe para ganhar velocidade. Vamos dizer que o piloto aqui, depois que levantou o bico, não deixa a aeronave baixar o bico. Então, levantou o bico, a aeronave quer baixar o bico, ele vai lá, por exemplo, no manche, né? No avião é um manche, não deixa. Ele quer manter a aeronave com o bico na horizontal. Essa aeronave vai ter condições, gente, de retomar a velocidade de voo se o piloto insiste em mantê-la na horizontal? Vocês já sabem da resposta, né? Se não baixar o bico, como é que ela vai mergulhar? Como é que essa aeronave mergulha e acelera para ganhar velocidade? Até porque não tem motor, né? Você já sabe a resposta, né? Se eu não deixar baixar o bico, ele não entra em velocidade de voo e acontece o quê? Ele fica em stall. E aí, aqui, o voo não acontece, ele começa a afundar reto. A gente pode chamar de um stall, está configurado aí, né? Ou seja, não tem movimento chamado voo, stall. Ficou fácil de entender no avião, né? Mesmo no aviãozinho de papel aí é fácil, até uma criança intuitivamente entende isso.
Agora a gente vai trazer esse exemplo do avião de papel para a nossa realidade pilotando um parapente. Quantos de nós, pilotos, depois que o parapente faz um pêndulo de recuo, estamos voando, muitas vezes o parapente faz um pêndulo de recuo, por questões que depois a gente pode até falar, mas por enquanto vamos só considerar. Aconteceu um pêndulo de recuo, ou seja, a minha aeronave levantou o bico, igual o exemplo do avião. O que essa aeronave vai precisar depois que levantou o bico? Não diminuiu a velocidade? Quem estiver atento no vento relativo vai perceber que o vento antes era... Ou seja, o vento relativo diminui, às vezes quase cala, mas no mínimo diminui significativamente. Quem já viveu a experiência sabe. Depois que o parapente fez o recuo, o bico da minha aeronave para cima, ele vai fazer um movimento pendular de avanço, não vai? Ou seja, a minha aeronave precisa baixar o bico para entrar no tal mergulho e recuperar a velocidade de voo. Não é assim, gente, que uma aeronave, qualquer aeronave, tem essa necessidade de baixar o bico para, então, deslizar para baixo ou ganhar velocidade? Quantos de nós, pilotos de parapente, com medo de qualquer pêndulo de avanço para frente da cabeça, quantos de nós não permitimos que os nossos parapentes esbocem nenhum avanço? Quantos de nós tememos avanços e travamos o parapente na cabeça através dos freios? E dependendo do caso, esse parapente volta a voar ou entra em stall. Isso, gente, acontece com uma relativa frequência, inclusive dentro do universo dos cursos de pilotagem e segurança, onde pilotos que, principalmente pilotos mais antigos, que estão tão programados a não deixar avançar, às vezes fazem exercícios que fazem parte do curso, fazem exercícios, esses exercícios resultam num pêndulo, onde o parapente vai para trás, e no momento em que o parapente precisaria avançar, não é lá na frente, é da cabeça para frente. Não precisa ser um avanço exagerado, gente. É um avanço, né? A minha aeronave precisa baixar o bico. Não permitiram que seus parapentes esboçassem nenhum tipo de avanço. O que aconteceu com esses pilotos, muitos experientes dentro dos cursos de segurança? Entraram em stall. Percebem? Estamos falando de stall, estamos falando de como, às vezes, um programa que roda aqui na nossa mente não pode avançar nunca. É como se avanço fosse proibido, é como se avanço fosse sempre problema. E a gente se permite rodar esse programa e ficar preso nesse programa, a gente nunca vai aceitar que o parapente possa fazer avanços para então recuperar a velocidade de voo. Então, percebendo o perigo desse programa, estamos falando do ser humano no topo do trinômio, gente, que está com um problema ali. Eu até nos CIVs eu brinco, olha, no CIV, a gente vai identificar alguns vírus no HD. São vírus, gente. Não pode avançar nunca. É um vírus. Ele não é um programa benéfico. Para alguns casos, sim, não deixamos avançar. Mas isso é contextual, gente. Isso não é uma regra que serve para qualquer situação. Adiante a gente vai falar disso. Muitas vezes, o avanço não só pode ser permitido, mas ele precisa acontecer. É uma necessidade aerodinâmica do parapente. Não é que eu posso deixar avançar, eu preciso deixar avançar. Então, nos CIVs, a gente ao mesmo tempo identifica esse vírus e o curso em si, através dos exercícios, começa a passar uma espécie de antivírus nesse programa proibido o avanço. Isso é um vírus, gente. Muitas vezes o avanço é a única forma do parapente voltar a recuperar a sua velocidade saudável de voo. Estão compreendendo aí, dentro do contexto de como funciona a mente nossa, como ela foi programada, né? Depois a gente vai falar disso com mais cautela. Questão de avanço, quando deixar avançar, quando podemos segurar na cabeça.
gente precisa de mais elementos para poder falar disso. Mais adiante a gente vai voltar a esmiuçar essa questão dos avanços. Mas desde já você está entendendo aí como a gente induz o parapente pela nossa incompetência a um stall. Esse é outro exemplo.